Eu tenho uma história para contar para vocês nesse vídeo que é, no mínimo, curiosa, tá? Talvez até engraçada, que é basicamente como muita gente perde dinheiro no mercado financeiro. Tem um bicho que vive lá no Ártico, o nome dele é Lemingui, tá? É tipo isso aí, tipo um hamster, tá? E ele vive lá no Ártico e tem uma determinada época do ano, assim como vários outros bichos, que tem uma migração. Basicamente, um lemingui, um hamsterzinho desse, começa a sair correndo por aí e vários outros começam a seguir ele também, tá? Loucamente, eles começam a sair correndo por aí. E chega uma determinada hora que eles começam a simplesmente se tacar no mar e pular de penhasco. Então você imagina milhares de bola de pelo, que nem essa que eu mostrei, sair correndo por aí e simplesmente se jogando loucamente de penhasco e pulando no mar e se afogando, enfim. E no mercado financeiro acontece um fenômeno muito parecido, tá? Chamado efeito rebanho. Inclusive, muita gente perde dinheiro dessa forma, que é basicamente você investir por manchete, que é você seguir tendências. Isso aconteceu lá na crise dos anos 2000 com as empresas.com, que foi um evento em que os investidores do mercado financeiro como um todo começaram a comprar várias ações de empresas de tecnologia, porque na época, né, a internet era algo revolucionário. Foi na época que surgiu as empresas como Google, Amazon, PayPal, até uma delas que quebrou, que foi a Bull, né? E muitas delas começaram a crescer, mas a maioria não entregou resultado como deveria. E como o mercado muitas vezes ele gera expectativa acima do real, todo mundo começou a comprar as ações e papéis dessa empresa como se não tivesse amanhã, como se eles fossem ficar ricos da noite para o dia. O que aconteceu na prática foi que muitas dessas empresas não entregaram o resultado esperado, e os investidores viram isso, começaram a vender os papéis e todo mundo começou a perder dinheiro de forma muito louca, tá? Foram perdidos milhões, até bilhões nessa crise. Se teve também a crise de 2008, que aconteceu um fenômeno bem parecido, o mercado colocando uma expectativa muito grande para os ativos e depois quebrando a cara, gerando de novo bilhões em prejuízo, tá? E tem vários momentos no mercado financeiro ao longo da história que você consegue ver crises baseadas em super especulação, tá? E também excesso de expectativa e falta de retorno na realidade. E como eu falei antes, tá? O nome disso é efeito rebanho, acontece com uma boa frequência na economia. Isso te atrapalha muito na hora de juntar dinheiro e de construir seu patrimônio. Só que agora eu vou te falar 4 dicas para você evitar esse tipo de coisa e também construir seu patrimônio de uma forma calma e sem grandes turbulências, tá? Como aconteceram nessas crises que eu falei anteriormente. A primeira dica é você saber o que está fazendo, saber no que você está investindo, tá? Não sair investindo em qualquer coisa sem saber o que é. Então, por exemplo, você vai colocar seu dinheiro no CDB, você tem que saber, no mínimo, o que é um CDB. Você vai emprestar seu dinheiro para um banco, esse banco vai pegar seu dinheiro, vai emprestar para outra pessoa com juros mais caros, vai ficar com essa diferença de juros, né? Ou, por exemplo, a garantia que você tem do FGC sobre o CDB, que é de R$ 250 mil por instituição financeira, por CPF. Você tem que saber dessas características para poder entender sobre o investimento e evitar passar dor de cabeça por qualquer ruído que aconteça no mercado. A segunda dica é você ter uma estratégia clara, ter objetivos, da onde você quer chegar, porque existem muitos investimentos, tá? Cada um com suas características, benefícios, limitações. Então, você quer investir para 20 anos você construir sua própria casa, tem um tipo de investimento que vai te ajudar mais, dependendo do caso. Você quer comprar um carro daqui um ano só, tem um investimento que pode ser melhor para você, um investimento mais seguro, com uma liquidez mais alta, né? Ou seja, que você consegue resgatar com mais facilidade. Então, é muito importante você ter claro os seus objetivos, tá? Porque a partir disso, você vai saber qual investimento é melhor para você. E uma coisa que eu acho muito engraçado são pessoas que colocam seu dinheiro em qualquer lugar e depois reclamam que não tem resultado. E de fato, tem muitas pessoas que acabam não investindo corretamente porque
não tem tempo para isso. Isso é a realidade da maioria dos brasileiros e tá tudo certo. Só que a questão é, se você realmente não tem um objetivo claro, você não vai saber no que investir e você provavelmente vai fazer cagada, tá? Então, é importante que você, no mínimo, consulte um profissional ou procure se informar. Para a maioria das coisas, a gente sempre procura um profissional. Se está doente, você vai num médico para ele te receitar um remédio, por exemplo. Você quer ganhar ou perder peso? Você vai num nutricionista para ele te passar uma dieta correta. Você quer ganhar massa muscular ou perder peso também? Você vai na academia e contrata um personal. Com o seu dinheiro, não é diferente. Você precisa de um apoio, você precisa de pelo menos ter uma fonte de informação correta para saber o que você está fazendo e assim chegar nos seus objetivos também. A terceira dica é você não investir com base em tendência, não investir com base no que os jornais falam, o que vários especialistas diferentes falam. Porque no mercado financeiro, você tem cada hora uma pessoa falando uma coisa. Então hoje, uma ação é boa, mas daqui uma semana ela já não é boa mais, você tem que vender, tá? Isso é tendência. E como eu falei na segunda dica, se você não tem um objetivo claro, e na primeira, se você não sabe o que está fazendo, como cada investimento funciona, você vai vender. Você vai seguir o que qualquer pessoa falar e vai perder dinheiro no final das contas, tá? Então, saiba o que você está fazendo e não invista com base em manchete. Pesquise aquele investimento, tá? E a última dica, mas não menos importante, é você cuidar do medo e da ganância. Não falando só de mercado financeiro, mas como dinheiro como um todo, tá? Na educação financeira, a gente fala muito sobre isso, de você tomar cuidado com o medo e com a ganância, tá? Porque o preço dos ativos no mercado financeiro, eles são baseados em expectativas futuras das pessoas em relação àquele investimento. Então, um exemplo, a ação de uma empresa que está todo mundo falando bem, todo mundo falando não, porque o gestor daquela empresa falou que ela vai crescer muito os lucros, que ela vai crescer muito a receita dela, e todo mundo começa a comprar. É uma expectativa futura que o mercado tem, ele precifica isso ao valor presente, então a ação ela sobe muito de preço. Nesse caso, pode acontecer de você cair na ganância, achar que vai ficar rico da noite para o dia, comprar um monte desse ativo sem saber o que está fazendo e chegar depois a empresa não entregar tal resultado e você perde dinheiro com essa ação. Ou às vezes até outro exemplo de ações, mas para falar do medo, você compra a ação de uma empresa boa, mas por algum motivo o preço dela cai 50 centavos de um dia para o outro. Você comprou por 20, no outro estava 19,50. Mas a empresa continua lucrativa, continua gerando receita, continua com uma boa gestão, continua com um produto bom e que as pessoas precisam, com histórico bom no mercado, e pelo simples fato dela ter caído 50 centavos, você vai lá e vende. Isso é um medo, tá? Você tem que controlar esse medo também, assim como a ganância. Então, para recapitular e terminar o vídeo, essas foram as 4 dicas, tá? Entender o que você está investindo, ter um objetivo claro, não investir com base em tendência no que os noticiários falam, no que cada hora um especialista diferente fala. E por último, controlar medo e ganância, não só com o mercado financeiro, mas qualquer assunto que você for tratar de dinheiro, toma cuidado com o medo e com a ganância. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, já deixa o like aí, se inscreve e até a próxima. Tchau!